A maior prova de que a Bíblia é mentira e os crentes fogem dela. Eu percebi uma coisa que muda tudo. Existe uma prova tão óbvia, tão gritante e tão impossível de ignorar que desmonta toda a narrativa sagrada. Mas, curiosamente, é justamente dela que os crentes mais fogem. Eles desviam o olhar, mudam de assunto, se fazem de ofendidos. Qualquer coisa menos encarar essa verdade simples. E é justamente essa fuga desesperada que já revela o tamanho do problema. Porque, no fundo, quem realmente acredita não tem medo da verdade, mas quem vive de dogma tem. E quando você toca no ponto que expõe a fragilidade da Bíblia, você percebe que a fé deles não é sustentada por fatos, mas por medo. Medo de questionar, medo de pensar, medo de descobrir que tudo aquilo que repetiram por anos não passa de uma construção humana, cheia de erros, contradições, cópias de mitos antigos e histórias alteradas ao longo dos séculos. E é exatamente essa prova, essa evidência que ninguém quer encarar, que eu vou revelar agora. Porque depois de entendê-la, você nunca mais vai olhar para a Bíblia da mesma forma. Oséias 13:16. Seus filhos serão despedaçados e suas mulheres grávidas serão rasgadas. Reflexão. Um Deus de amor mandando arrancar bebês do ventre? Isso não é divino. Isso é barbárie humana, escrita como se fosse ordem celestial. 2. Deus manda matar quem trabalha no sábado. Êxodo 35:2. Quem trabalhar no sábado será morto. Reflexão. Se isso fosse aplicado hoje, 90% da humanidade estaria condenada à morte. Que moral é essa? 3 mulheres são menos que homens. 1 Timóteo 2:12. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Reflexão. Um livro divino deveria estar à frente de seu tempo, não preso ao machismo da antiguidade. 4. Deus manda matar. Levítico 20:13. Serão mortos os 2. Reflexão. Se Deus criou todos, por que ordenaria matar parte de sua própria criação? Talvez porque isso seja pensamento cultural humano, não divino. 5. Escravidão é permitida. Efésios 6:5. Escravos obedeçam aos seus senhores. Reflexão. Um Deus perfeito legitima a escravidão. Que moral superior é essa que não consegue sequer condenar um crime tão básico? 6. Se uma mulher for estuprada, ela deve casar com o estuprador. Deuteronômio 22, 28, 29. Reflexão. Só de existir um texto assim já é prova suficiente de que a Bíblia não é moralmente superior a nada. 7. Deus endurece o coração das pessoas só para puni-las depois. Êxodo 9:12. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Reflexão. Ele impede o Faraó de obedecer e depois o pune por não obedecer. Isso não é justiça divina, é roteiro mal escrito. 8. Jesus não veio trazer paz, mas espada. Mateus 10:34. Não vim trazer paz, mas espada. Reflexão. E os cristãos ainda juram que ele é o príncipe da paz. 9. Deus mata 42 crianças por zombarem de um homem careca. 2 Reis 2, 23, 24. Reflexão. Um Deus maduro com ego de vidro? Isso parece mais uma historinha tribal do que uma revelação divina. 10. Deus aceita a aposta com Satanás para destruir Jó. Jó 1:12. Reflexão. Que Deus arrisca a vida de um inocente numa brincadeira com o diabo? Isso é moral? 11. A mulher que menstrua é imunda. Levítico 15:19. Reflexão. Imundice. Isso é fisiologia normal. É só a ignorância masculina antiga tentando controlar o corpo feminino. 12. Se o marido desconfiar da esposa, ela deve beber água suja do templo. Números 5:11-31. Reflexão. Teste de fidelidade à base de superstição primitiva. Nada de divino aqui. 13. Deus manda matar quem não é judeu e invadir sua terra. Deuteronômio 20:16-17. Reflexão. Genocídio sagrado? Isso não é amor, é imperialismo travestido de religião. 14. O dilúvio mata bebês, crianças e animais inocentes. Gênesis 7:23. Reflexão. Até onde vai o amor desse Deus? Até as crianças morrerem afogadas. 15.
Mulheres valem menos do que homens até no valor da alma. Levítico 27:3-7. Reflexão. A Bíblia literalmente estabelece preço para seres humanos, e muita gente acha isso palavra de Deus. 16. Comer camarão é pecado, mas escravidão não. Levítico 11:10. Reflexão. Comer frutos do mar é pecado mortal, mas ter escravos é totalmente aceitável. Onde está a lógica divina nisso? 17. Deus manda matar quem não acreditar nele. Deuteronômio 13:6-10. Reflexão. Livre-arbítrio, só se você escolher o que ele quer, ou morre. 18. Jesus amaldiçoa uma árvore inocente porque estava com fome. Marcos 11:14. Reflexão. O Filho de Deus brigando com uma árvore por frustração. Isso é comportamento divino? 19. Crianças rebeldes devem ser apedrejadas até a morte. Deuteronômio 21:18-21. Reflexão. Imagine aplicar isso hoje. Metade dos adolescentes do mundo já teria morrido. 20. Deus se arrepende várias vezes. Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor. Reflexão. Como um ser onisciente que sabe tudo antes de acontecer pode se arrepender só se ele não for tão onisciente assim? Reflexão. Quando você junta todos esses absurdos, violência, misoginia, genocídio, escravidão, contradições lógicas, moral primitiva, a conclusão é inevitável. A Bíblia não foi escrita por um Deus perfeito. Foi escrita por homens tentando justificar seus costumes com o nome de Deus. E é por isso que os crentes fogem desses versículos. Eles não conseguem olhar para eles sem que a fé comece a rachar. 21. Deus manda matar mulheres que não são mais virgens no casamento. Deuteronômio 22:20-21. Reflexão. A Bíblia só controla o corpo feminino, o masculino nunca. Se fosse divina, seria justa, mas como é humana, é machista. 22. Se uma mulher for estuprada no campo, mas não gritar, ela deve morrer também. Deuteronômio 22:23-24. Reflexão. A violência vira culpa da vítima. Isso não é lei divina, é a mentalidade brutal de tribos patriarcais. 23. Deus aceita sacrifício humano. Juízes 11:29-40. Jefté sacrifica a própria filha e Deus não condena. Reflexão. Um texto realmente inspirado por um Deus moral jamais deixaria isso passar como normal. 24. Deus manda cortar a mão de uma mulher que tenta defender o marido numa briga. Deuteronômio 25:11-12. Reflexão. A Bíblia pune quem tenta proteger alguém. Um absurdo que só revela o primitivismo da época. 25. Deus precisa de sangue para perdoar pecados. Hebreus 9:22. Sem sangue não há remissão. Reflexão. Um Deus que só perdoa se alguém sangrar. Isso é pensamento mágico, não lógica divina. 26. Deus cria o mal. Isaías 45:7. Eu crio o mal. Reflexão. E mesmo assim, o diabo leva a culpa. O texto é claro, mas os crentes fazem malabarismo para não ler. 27. Comer sangue é pecado mortal. Levítico 7:27. Reflexão. Deus se preocupa com churrasco mal passado, mas não condena a escravidão. Prioridades estranhas para um ser perfeito. 28. Deus manda cortar o prepúcio como sinal de aliança. Gênesis 17:10-11. Reflexão. Por que um ser onipotente precisa de um pedaço do órgão sexual masculino como prova de fidelidade? 29. Deus transforma a mulher em sal por olhar para trás. Gênesis 19:26. Reflexão. Punição desproporcional, infantil e absurda. Parece mito porque é mito. 30. Deus manda matar animais por erros humanos. Levítico 4:32. Reflexão. Que justiça é essa que pune quem não tem culpa? Só culturas primitivas pensariam assim. 31. Mulher menstruada contamina cadeiras, camas e até pessoas. Levítico 15:20-23. Reflexão. A ignorância sobre o corpo feminino virou lei divina. Não tem nada de sobrenatural nisso. 32. Comer pão sem fermento é lei eterna. Êxodo 12:14-20. Reflexão. Deus criador do universo preocupado com fermento, isso é claramente humano.
33. Deus manda cortar a garganta de animais como adoração. Levítico 1:5. Reflexão. Se isso é o agradável cheiro ao Senhor, então esse Deus tem o gosto dos povos tribais da Idade do Bronze, não de um ser cósmico. 34. A vara deve ser usada para disciplinar crianças. Provérbios 13:24. Reflexão. A Bíblia incentiva a violência física contra menores. Hoje isso é crime. 35. Se sua esposa salvar você numa luta, ela deve ter a mão cortada. Esse é tão absurdo que merece repetir. Deuteronômio 25:11-12. Reflexão. A Bíblia define mutilação feminina como solução. Que Deus é esse? 36. Deus manda queimar cidades inteiras com todos dentro. Josué 6:21. Reflexão. Crianças, idosos, animais, tudo morto. E isso é chamado de vontade de Deus. 37. Homens podem ter quantas mulheres quiserem, mas a mulher deve ser de um só homem. 2 Samuel 5:13. Reflexão. O Deus moral nunca condena a poligamia masculina, só reforça o patriarcado. 38. Deus manda esmagar crianças contra as pedras. Salmo 137:9. Reflexão. Isso é lido como poesia, isso é barbárie. Nenhum Deus de amor aprovaria tal frase. 39. Se alguém descobrir que você plantou 2 tipos de semente juntos, você pecou. Levítico 19:19. Reflexão. Misturar sementes é pecado, mas vender a filha como escrava é permitido. É sério isso? 40. Deus manda matar mulheres que não gritam durante o estupro na cidade. Deuteronômio 22:23-24. Reflexão. Essa lei é tão absurda que, se fosse aplicada hoje, milhares de vítimas seriam condenadas por não terem gritado o suficiente. Reflexão. Quando alguém diz que a Bíblia é livro perfeito, basta abrir essas páginas para ver o contrário. Contradições, violência, misoginia, tortura, ignorância científica, moralidade atrasada e mentalidade tribal. O mais assustador, esses textos continuam lá, nunca foram apagados, nunca foram corrigidos. Eles só não são lidos, porque se fossem, a fé cairia como um castelo de cartas.